A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Em Marcos 16, após a ressurreição de Jesus, nós vemos que algumas pessoas, poucas a princípio, viram Jesus. E Jesus fala: vai e anuncia a eles que eu ressuscitei dentre os mortos. E eles têm dificuldade de crer. E não eram pessoas aleatórias, não. Eram pessoas que caminharam com ele. Pessoas que viram e ouviram a ele. E ele disse que ele morreria e ao terceiro dia iria ressuscitar. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Versículo 8. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que viu Jesus, foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Não tenha uma incredulidade obstinada. Se Jesus já está batendo a porta, por que endurecer? Por que fechar? Por que não crer? Diz assim também a palavra do Senhor. Versículo 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Não endureça o teu coração. Provai e vede que Deus é bom. Sabe, o provar não é de colocar à prova, é de experimentar. Experimente a presença de Deus. Experimente conhecê-lo, experimente buscá-lo para conhecê-lo. A palavra de Deus diz que todo aquele que bate a porta será aberta. Todo aquele que buscar o Senhor encontrará Ele. E se esse vídeo chegou para você e eu estou te falando de Jesus Cristo, experimente conhecê-lo. Ele é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Sem Ele nada teria sido feito. Desde a criação do mundo estava lá a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Verbo, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, ele é a vida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva, o Senhor, e ele entregou a própria vida por amor a nós, porque o preço do pecado é a morte e nós estávamos condenados à morte, nós estávamos destinados à ira de Deus. Mas Jesus, ele se entregou em nosso lugar. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele tomou do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já estávamos destinados à morte por causa do pecado. Mas Jesus nos reconciliou ao Pai. Nos limpou os nossos pecados, tirou os nossos pecados, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades.
e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos limpos, nós somos transformados. A graça de Deus não é só para levantarmos quando caímos. A graça de Deus nos foi dada por meio de Jesus para podermos ter acesso a Ele, podermos caminhar com Ele, porque não teríamos como ter acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, se não fosse por Jesus Cristo. Que você possa hoje se alegrar e buscar conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor.